paravam para sentar, vocês nem paravam nunca mais de dançar. Porque você não está dançando para nenhum homem, você não está glorificando nenhum homem, você está pulando com alegria diante daquele que tudo pode, daquele que tem um nome acima de todo nome, daquele que tem a terra como estrado dos seus pés. Dançar diante de Jesus é glorificar a ressurreição, é glorificar a vida. Por isso que a gente dança, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fez por nós. Amém? Estenda a sua mão. Senhor, nós temos muita alegria em trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor. O Senhor reconhece e sabe que todos os ofertantes, todos os dizimistas, e a Tua palavra está sobre a cada vida, está sobre a vida deles, está sobre a casa deles. Pai, nós queremos a bênção do Senhor, assim como o Senhor disse: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque nós sabemos, e se você não sabe, fique sabendo, que o Senhor prova a minha e a sua fé. Então, no capítulo 3, 1 Pedro, versículo 1, a partir do versículo 3, todos encontraram? Amém? Então diz assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos uma herança, nós temos uma promessa, nós temos uma herança, que é a ressurreição com Jesus, e a ressurreição em Jesus Cristo. E aqui também diz que para nós alcançarmos esta ressurreição, para nós alcançarmos esta promessa, nós vamos ser provados na nossa fé. E aqui diz que sois guardados, no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se necessário, sejais contristados. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele não disse que seria uma, seremos contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Pedro está dizendo que a nossa fé, ela tem um valor muito mais excelente, ela tem um valor muito maior do que o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo, ele tem um valor secundário, segundo o valor que tem a nossa fé diante do Senhor. Por isso, nós seremos contristados por várias provações, para que, uma vez
confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Cristo. Não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Algumas vezes nós não entendemos porque nós passamos por algumas situações, e a primeira coisa que nós pensamos é que nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou fizemos alguma coisa errada. Quando nós entramos numa prova, quando nós entramos numa situação de aperto, nós olhamos e começamos a perguntar o que é que nós fizemos de errado. Mas você e eu sabemos que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, Ele é o que sempre, Ele nos, se você deixou de perdoar, Ele vai trazer isso ao seu coração. Se você deixou de amar, Ele também vai. Se você prejudicou alguém, Ele vai trazer isso ao seu coração. Então, você sabendo isso, recebendo isso do Espírito Santo, quando você não perdoou, ou quando você deixou de amar, ou quando você não quis ajudar, o Espírito Santo te chama, Ele te confirma, Ele te testifica sobre isso. Mas muitas vezes nós passamos por uma prova e não fizemos nada, não deixamos de fazer nada. Muitas vezes esta prova faz parte da nossa fé. Algumas vezes nós achamos que as provas vêm por falta de fé. Muito pelo contrário, as provas vêm justamente para confirmar a sua fé. Nem todas as provas são porque você errou ou porque você deixou de fazer algo, é sim para a confirmação da vossa fé. Se vocês podem ir lá para o livro de Daniel, por favor, capítulo 3. Aqui no livro de Daniel, nós temos uma passagem que fala sobre três homens, três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas no livro de Daniel, no capítulo 2, o Senhor dá um sonho para Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor: essa estátua ela também é formada por ouro, prata, bronze e ferro, mas o Senhor diz que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E quando ele recebeu essa revelação, ele não entendeu, ele foi falar com Daniel, e Daniel trouxe a revelação a ele do que seria este sonho, do que seria esta visão que ele teve, e ele queria uma explicação, ele queria uma revelação de tudo isso que ele viu e sentiu. E Daniel disse para ele o que seria essa estátua. E ele, como ele tinha a cabeça de ouro, o Senhor disse que viria outro reino depois dele. Mas como ele tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, as mãos, os braços, depois bronze e ferro, aquilo subiu no coração de Nabucodonosor. E ele foi construir uma estátua somente dele, que se ele tinha a cabeça, ele achou que ele era o cara, ele fez uma estátua de ouro, somente dele. E a palavra diz que ele colocou essa estátua em um determinado lugar do seu palácio, e todas as pessoas que vieram da Babilônia, todo mundo tinha que se dobrar diante daquela estátua. E nesse momento, e nesse tempo, estavam esses três jovens. Então, aqui a partir do versículo 13, nós vamos ler Daniel 3, a partir do versículo 13. Vocês vão entender e vão alcançar aquilo que o Senhor fala conosco sobre a prova da nossa fé, aquilo que o Espírito Santo quer trazer ao meu e ao teu coração. Porque muitas vezes nós quando passamos por uma situação, ou quando estamos sendo provados, e nós não conseguimos administrar aquilo, nós queremos sair, nós queremos mudar, nós saímos de igreja, nós mudamos de lugar para ver se aquela situação muda. Nós não entendemos, nós não sabemos se conduzir nessa situação, nós não sabemos como agir numa situação dessa. E o Senhor quer nos dar uma divisão, uma revelação, uma direção de como é que nós podemos passar e como é que nós podemos receber
esta prova, porque a prova que nós passamos pela fé é porque nós precisamos de crescimento. Todos nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer no Senhor. E muitas vezes nós não entendemos as provas que nós passamos. Nós sempre, a primeira coisa, nós reputamos em erro nosso, ou por causa de deixamos de fazer algo, ou fizemos algo. Isto, quando você faz algo, quando você deixou de fazer algo, quando você peca, você vai receber, você vai entender que isso não tem nada a ver com prova. Davi, ele pecou, ele mandou matar Urias, ele pecou, ele cometeu adultério, e o Senhor disse que perdoou, mas a espada dos amonitas não ia se apartar da sua casa. Tudo que ele fez às escondidas com as mulheres, o Senhor disse que ia fazer às claras para que todo mundo visse. Isso não tem nada a ver com prova, isso é consequência de um pecado. Prova é uma outra situação, aonde nós somos provados para confirmar a nossa fé. Então, nós não sabemos nos conduzir numa situação, nós muitas vezes se desesperamos, muitas vezes nós retrocedemos, abandonamos, porque imaginamos que nós nunca vamos sair. Nós precisamos saber se conduzir, andar, nós precisamos saber aceitar e como passar por esta prova. E aqui, nesse livro, nesse capítulo 3, o Senhor vai falar conosco, vai falar comigo como já falou, e vai reforçar comigo como já reforçou, e vai falar com você também. Então, a partir do versículo 13 do livro de capítulo 3 de Daniel, diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que ele estava irado e furioso? Porque ele construiu essa estátua de ouro, e ele chamou todo mundo e disse que quando ouvisse umas músicas, era para que todo mundo se dobrasse, se prostrasse. E tocou, e Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram em pé, e foram avisar o rei Nabucodonosor, e falaram para ele: olha, tem 3 lá que não se dobraram, não se ajoelharam e continuam em pé. E Nabucodonosor mandou chamá-los, e começa aqui. Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Pouco narcisista ele. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando de dentro do fogo, aleluia, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, aleluia, saem e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados, aleluia, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles, aleluia. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorar a qualquer outro Deus, aleluia, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Olha para ouvir o Senhor. O que fez Sadraque, Mesaque e Abednego para passar por esta prova? O que eles fizeram? Simplesmente não se dobraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Por que eles não se dobraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor? Porque lá, quando eles estavam lá em Israel, eles ouviram que eles não deveriam ser idólatras, eles não deveriam criar estátuas de ouro, nem de prata, nem de pau, e nem se dobrar diante de outros deuses. Quando eles estavam lá em Israel e quando eles foram para a Babilônia, eles estavam com isso no seu coração. E chegando na Babilônia, o rei Nabucodonosor, depois que teve a revelação desse sonho, mandou construir uma estátua de ouro da sua própria imagem e pediu para que todos se dobrassem. E eles foram firmes naquilo que eles estavam propostos a fazer, não se dobraram. Algumas vezes o Senhor nos coloca em uma prova, não porque nós fizemos alguma coisa errada ou deixamos de fazer. O Senhor nos coloca em uma prova para provar a nossa fé. E muitas vezes nós procuramos erro em nós, mas o Espírito Santo testifica em nós daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos. E muitas vezes nós não conseguimos entender, porque nós sempre queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir: você está assim porque você fez isso, você está assim porque você deixou de fazer aquilo. Nós queremos ouvir algo e o Espírito Santo não fala e também não traz ao seu coração nada. E nesse nada nós ficamos desesperados e começamos a sair, mudamos de um lugar para o outro, porque não ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, porque nós não suportamos, nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor diz que nós temos uma promessa, nós temos uma herança, e essa herança é incorruptível, inacessível aos olhos humanos, inacessível ao coração do homem. E essa herança é a paz, é a ressurreição, é a vida eterna com Jesus. É uma promessa que foi feita a todos esses homens. A Bíblia diz lá no versículo Isaías 43, versículo 2, a Bíblia diz que passareis pelo fogo, passareis pelas águas e não se disse. E o Senhor disse também que estaria conosco todos os dias, durante todo o tempo, até a consumação de todos os fatos. Quando nós passamos por uma provação, o Senhor está conosco, seja por onde nós andarmos.
seja na água, seja no fogo, o Senhor está conosco. E aqui, a posição de Nabucodonosor, a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi diante de uma situação aonde o Senhor conhecia o coração deles, o Senhor sabia daquilo que eles eram, mas o Senhor precisou, era necessário eles serem apurados, eles serem provados como fogo. E isso também vem sobre nós. Muitas coisas vêm sobre nós. E lamento, e vou informá-los que não é uma provação. O Senhor diz que é por várias provações. Nós passaremos por várias provações. O Senhor nos provará várias vezes a nossa fé, porque nós estamos almejando, nós estamos sendo levados, nós temos uma promessa, nós temos uma herança de algo muito importante, de algo incorruptível. E para alcançar este algo, e para estar dentro dessa promessa, e para alcançar esta herança, você não vai de qualquer forma. É necessário que nós passamos por várias provações, porque o Senhor quer que nós venhamos a crescer. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos ter convicção da nossa fé. E tantas coisas que o Senhor já fez, tantas coisas que o Senhor tem feito. No livro de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, Tiago 1, se eu não me engano, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Tiago diz que teve por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Quando nós passamos por várias provações, o Senhor está nos olhando. E essas provações não são para nos destruir, não são para nos machucar, são provações para nos edificar diante do Senhor. São provações para que a gente cresça. Nós não podemos mais ser meninos, garotos da fé. Nós temos que ser maduros, autênticos na fé, sabendo que nós temos um Senhor e soberano, que por mais que nós sejamos contristados, por mais que nós sejamos provados, o Senhor estará conosco todos os dias, durante a consumação de todos os fatos. O Senhor nunca vai nos abandonar, nunca, em tempo algum, porque Ele nos fez uma promessa. Nós temos uma herança nele. O que dificulta muitas vezes é a forma, é a maneira como nós encaramos a provação. É isso que muitas vezes faz com que a gente retroceda, faz com que a gente murmure, faz com que a gente reclame, faz com que a gente muitas vezes desista da fé, por causa da provação, porque nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que nós queremos, e não é desta forma. O Senhor não vai fazer da nossa forma. Vocês pensam, imaginem como seria estar diante daquela fornalha de fogo ardente. Eu não tenho noção dela, mas ela ser uma fornalha enorme, muito grande, porque essa fornalha, eles precisavam subir para jogar, para atirar os três ali. Era uma fornalha muito grande, e diante de todo um povo. Eu imagino, eu não tenho noção, mas eu imagino como ela estava aquecida 7 vezes mais. Nós, quando acendemos uma churrasqueira, ou acendemos um forno a lenha, quando nós olhamos aquela brasa, ou quando nós olhamos aquele carvão, muitas vezes nós não conseguimos nem pegar, de tão quente. Imagine aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, e aqueles 3 jovens diante de Nabucodonosor, diante da estátua e diante da fornalha. Nabucodonosor disse: olha, vocês não precisam morrer, é só vocês se dobrarem, vocês não precisam morrer. Por que vocês são tão orgulhosos? Por que vocês são tão duros? Olha, todo mundo se dobrou, e eu não quero fazer mal a vocês, é só vocês. Eu vou mandar tocar,
e vocês se prostram. Pronto, vocês vão embora, vão para sua casa, vão servir um almoço lá para vocês, e vocês não precisam morrer. E eles decidiram não se dobrar, porque eles já tinham no seu coração a promessa e a herança do Senhor. Eles já tinham no seu coração que eles não deveriam e que eles não precisariam se dobrar diante dessa estátua. E quantas vezes, de quantas formas o Senhor tem nos provado, e de quantas formas nós temos murmurado. Não entendemos, muitas vezes retrocedemos, murmuramos, porque nós não queremos crescer, nós não queremos ficar mais maduros, nós não queremos ter uma grande experiência, nós não queremos que a nossa fé seja aperfeiçoada, nós queremos que aconteça do dia na hora como a gente quer. Nós muitas vezes até reclamamos: Senhor, estou tanto tempo te servindo, eu preciso passar por isso, é necessário que eu viva desta forma, o Senhor esqueceu de mim. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego diante daquela fornalha, conhecendo o Deus de Israel, conhecendo a palavra do Senhor, tendo a palavra do Senhor. Nabucodonosor falando para eles: vocês não precisam morrer, e ao mesmo tempo a fornalha acesa. Nabucodonosor manda 3 homens fortes atarem eles, ainda colocar chapéu e colocar o resto dos casacos, amarrar bem forte. Imagine a presença, imagine o coração, a mente deles. Imagine quando eles olhavam um para os outros, quando eles se lembravam de Israel e a palavra que estava no coração deles. O Senhor falou que nós não precisávamos se dobrar, não devemos se dobrar diante de estátua, diante de homens, mas nós estamos diante da fornalha, nós vamos morrer. Vocês imaginam aquilo que estava acontecendo com eles? Vocês imaginam se eles começam a gritar? Imaginem se eles começam a chorar. Imagine se eles começam a murmurar. Imagine se eles começam a pedir: por favor, Nabucodonosor, não faça isso conosco. Imagine se eles começam a gritar: não, pai, começam a gritar o nome da mãe. Imagina se eles começam a gritar, começam a se desesperar. Logo depois do desespero vem o dobrar dos seus joelhos. É tudo aquilo que o adversário espera de mim e de você. Ele sabe que nós estamos passando por uma prova, ele sabe que é o Senhor que está nos provando, e ele fica atento, muito atento, olhando a forma e o jeito como nós caminhamos nesta prova. Ele fica muito atento a todas as palavras que nós lançamos nesta prova. Ele fica atento quando esta prova ainda dá mais um aperto. Ele fica atento nas suas decisões, ele fica atento nas suas reclamações, ele fica atento na sua paciência, ele fica vendo a sua paciência, ele fica olhando a sua perseverança. Ele sabe que a coisa está apertando, e ele fica rindo e jogando na sua cara, jogando na sua mente: cadê a promessa? Cadê o seu Deus? Ele fica olhando, você está apertado, você está acossado, você sabe que você não fez nada, você sabe que você está diante do Senhor, Ele te apertando. E você vendo a tua empresa, você vendo a tua casa, você vendo o teu filho, você vendo a tua esposa, você vendo as coisas todas quase que caírem, todo mundo te olhando, tomando, e ele fica olhando e rindo: cadê o seu Deus? Ele fica atento, ele caminha conosco durante a nossa prova, ele caminha conosco para ouvir o que a gente fala, ele fica observando as nossas atitudes. E quando chega no momento aonde você não consegue mais nem orar, nem dobrar o seu joelho, ele começa a rir. Ele começa a perceber que você já saiu do espiritual, você já entrou na carne, você já está em desespero, você já começa a gritar, você já começa a ligar para um, ligar para outro, você já começa a bater na casa de um,
você já começa a pedir emprestado para outro, você já começa a se desesperar, e é nesse desespero que ele, agora sim, né? O teu Deus não tem nada para te dar, mas eu tenho. Ele observa tudo, e quando chega no final, as suas atitudes, a forma como você caminha, a forma como você encara esta prova, é que vai determinar a sua vitória. Nós não fomos e não vamos ficar permanentemente na prova. O Senhor não vai nos deixar permanentemente na prova. Não vai te deixar no deserto largado. Isso faz parte da provação da vossa e da nossa fé. Em todo tempo o Senhor vai nos provar. Em todo tempo o Senhor vai nos provar. Seja de uma forma ou seja de outra, o Senhor vai te provar. Se você ainda não foi, se prepara porque você vai. E se você já foi e pensa que acabou, se prepara porque ele vai ser provado novamente. Nem sempre as nossas provas são para fazer com que a gente desanime. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5, orações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Senhor quer fazer de nós que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado. Quando eu entendo o que vai produzir e como vamos passar por ela, o que vai produzir a prova? Fé, experiência. E a experiência e a prova, e a experiência é caminhar junto com a paciência. Tem que caminhar de mão dada. A paciência com a experiência tem que caminhar de mão dada, porque sem paciência nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor quer trazer sobre nós. Todas as vezes que Nabucodonosor, quando Nabucodonosor foi avisado que eles não se dobravam, aqui a Bíblia diz que ele já veio muito irado, ele já veio muito bravo, porque ele sabia, ele não aceitava que ninguém ficasse em pé diante dele. Satanás, ele tem um objetivo e um propósito de nos tirar da presença do Senhor. E ele só nos tira e só consegue nos tirar da presença do Senhor quando nós não temos experiência, quando nós não somos amadurecidos, não somos provados pelo Senhor. Todas as vezes que ele se depara com alguém, ou se depara com uma prova, com alguém que está vivendo uma situação muito difícil, ou passando por um momento de prova muito difícil, a primeira coisa aonde ele atenta é como ele está passando, de que forma ele está andando, qual é o seu comportamento, quais são as suas atitudes. E pelas atitudes ele começa a nos fustigar. Quando eu entendo que eu estou passando por uma prova e sabendo que eu não estou passando por pecado ou por
deixar de fazer algo para o Senhor, quando eu entendo que eu estou passando por esta prova, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, e vocês vão concordar comigo, quando você peca, ou quando você deixa de fazer algo, a primeira manifestação é do Espírito Santo, ele testifica no teu coração. Você sabe quando você tem que perdoar, porque o Espírito Santo testifica. Você sabe quando você falou mal, quando você fez alguma coisa de ruim, o Espírito Santo testifica em você. E quando isso não acontece, quando o Espírito Santo, você busca o Senhor e você não sente nada, você sente paz, que você está limpo, e você entende que é o Senhor, a atitude que você vai tomando no seu caminhar é o que vai determinar a forma como você vai sair. Olha só, quando o rei veio e falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês não precisam morrer. Olha a fornalha. Se vocês se dobrarem, vocês não vão morrer. Eu posso mandar soltar vocês. Eu sou o rei. Eu posso mandar soltar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus que servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ponto. Primeira coisa foi não debater, não ficar debatendo, conversando, murmurando, reclamando. Porque quanto mais você debate, quanto mais você murmura, se eles ficassem debatendo com Nabucodonosor, eles iriam perder. Quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente muitas vezes fica reclamando, xingando, não aceita, e porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo, isso não é justo, por que eu tenho que ficar assim? O senhor não está vendo o que eu sou? A primeira coisa, ó rei, quanto a isso, não te respondemos nada. Não temos o que conversar com você. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer e acabou o assunto. Ou seja, nós não vamos se dobrar para você e você não tem nada a ver com isso. Acabou a conversa. A primeira coisa é você saber quem você é. A primeira coisa é você saber quem é o seu Deus. A primeira coisa é você saber qual é a promessa que está sobre a sua vida, que herança que você vai herdar. Se você souber qual é a promessa que está sobre a sua vida e qual é a herança que você tem para receber, você vai entender que não adianta. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, todos os questionamentos ele respondia sempre com a palavra. Ele nunca entrou num bate-boca, numa discussão com Satanás. Sempre na palavra. Se prostrados me adorares, te darei todas as glórias deste mundo. Aparta-te de mim, Satanás. Não fica debatendo. Quando eles falaram isso para o rei ficou mais irado ainda e disse que aquecesse 7 vezes mais a fornalha, porque não era essa a atitude que o rei queria deles. O rei queria uma atitude que eles ficassem batendo boca, que eles ficassem dizendo que eles não precisavam, que eles não mereciam, que eles ficassem murmurando, que eles ficassem reclamando, que eles ficassem andando chorando.
que eles ficassem muitas vezes desesperados, esperneando, gritando, um puxando o outro, quer dizer, puxando o outro lá que eles estavam amarrados, mas chorando, gritando que nem uns loucos. Essa era a atitude que Nabucodonosor esperava, porque daí ele tinha a certeza que eles iriam se dobrar. Quando eles foram jogados dentro da fornalha, depois dessa atitude, quando o rei olhou e viu 4 homens andando, passeando na fornalha. A primeira coisa que queimou, a primeira coisa que soltou quando eles foram jogados na fornalha, foram as amarras. Eles caíram na fornalha, eles já não estavam mais amarrados, já estavam soltos. E dentro da fornalha tinha um outro senhor andando com eles. Eu imagino Jesus dizendo para eles: vamos para o lado mais quente ali, vamos para lá que é mais quente. E andava com eles. Acho que agora esquentou desse lado, mas vamos mais um pouquinho, vamos dar mais uma volta aqui. E eles andavam sem amarras. E o rei olhou e perguntou. Nem ele tinha mais certeza se ele tinha jogado 3 ou 4. Ele perguntou: quantos mesmo nós colocamos lá? Foram 3 ou 4? Foram 3, mas eu estou vendo 4. E eles estão andando, e parece que eles estão indo para o lado mais quente da fornalha, passeando. E esse homem do lado deles. A primeira coisa que o Senhor faz quando a gente passa pela prova, o Senhor corta as nossas amarras. O Senhor nos deixa livre. O Senhor cura as nossas emoções. O Senhor restaura a nossa fé, para que você seja livre, para que você seja emocionalmente curado, para que todas as coisas que te assombravam, para que todas as coisas que te perseguiam sejam libertas da sua vida, seja completamente restaurado. Mesmo diante da fornalha, você é livre para glorificar o nome do Senhor. Então, muitas vezes a prova não é para te prejudicar, não é para te machucar, mas é para te curar. A prova é para te libertar, a prova é para abrir o teu entendimento, a prova é para te soltar da incredulidade, quebrar a religiosidade. A prova é para você depender de Deus, não ficar preso em homens. A prova é para você deixar Deus usar. A prova é para você deixar Deus te levar para onde Ele quiser. A prova é para que você cresça em graça, em conhecimento. A prova é para que você dê muito fruto. A prova é para que se aperfeiçoe o propósito de Deus sobre a tua vida. E isso foi uma coisa que foi tremenda, porque quando o rei olhou que ele já não tinha mais certeza se era 3 ou 4, chamou mais alguém para ver. Eu estou vendo, é 3, é 4 mesmo que eu estou vendo, é 4. É 4. Mas aquele lá, quem que é aquele outro? Eu não sei, mas eu estou vendo que ele está chamando eles para ir para o lugar. Aí sai Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem fizeram assim nada. Saíram. Seus cabelos não foram chamuscados. Eles não tinham cheiro de fumaça. Olhavam para o rei, e o rei olhava para eles, e o rei teve que olhar e reconhecer que a estátua dele não vale nada, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram purificados pelo fogo.
e o fogo e o ouro que eles foram purificados. Aleluia, papai. Era muito mais importante, era muito mais forte do que o ouro da sua estátua. E todas as vezes que a gente passa por uma fornalha, no versículo 28 e 29, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei e preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, repita aí, então, o rei fez, agora vocês têm que falar com força, prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois da prova vem a exaltação. Depois da prova vem a promoção. E não é uma promoção de homem. Depois da prova vem a confirmação. Depois da prova vem a glorificação. Vem a promoção para provar a nossa fé. Mas quando nós estamos provados, quando nós estamos sendo provados pela nossa fé, a palavra do Senhor diz que nós estamos sendo purificados, como o ouro está sendo aquecido. E você vai passando por esta prova e o Senhor vai te purificando. Ele vai purificando, a ponto que esse ouro, ele se torna um ouro muito diferente de qualquer outro tipo de ouro da face da terra. Esse ouro da purificação, esse ouro da prova, esse ouro que quando sai do fogo, que quando ele é visto diante dos olhos dos homens, ele produz a glória de Deus entre povos, nações, línguas. Esse ouro, depois que ele é purificado, ele produz restauração em casas, ele produz libertação em famílias, ele alcança muitos jovens, ele faz exaltar a igreja do Senhor. Esse ouro, depois de purificado, como ele é um ouro extremamente diferente, de uma qualidade extrema, esse ouro, depois de purificado, por onde ele anda e aonde ele entra, ele traz o avivamento, porque ele recebeu a exaltação, ele recebeu a promoção da sua prova. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha literal. Toda uma nação, todo um povo, a Bíblia diz que tinha governadores, prefeitos, homens importantes e um número enorme de pessoas, todos eles vendo o rei e a estátua e a fornalha, todos eles olhando como muitas vezes olham para você quando você está passando por uma prova, quando você está passando por um momento difícil. Muitas pessoas ficam te olhando, muitas pessoas ficam te apontando e algumas vezes dizendo: olha lá, só podia dar nisso, olha lá, ele é assim mesmo, ele não vai dar nada. Muitas pessoas ficam só observando, muitas pessoas até nem querem que você chegue perto. Você não pode nem parar na porta da casa das pessoas, que elas apagam até a luz. Algumas vezes você não é nem reconhecido, mas você sabe
que você está sendo provado pelo Senhor. E só você sabe que você está caminhando com o Senhor. Você já examinou, o Espírito Santo não testificou pecado, não testificou falta de perdão, mas você sabe que é o Senhor que está passando por você. E quando você some, foi o momento onde pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogaram na fornalha. Foi o momento onde todo mundo que estava olhando, quando viu que eles foram jogados, levantaram para ver os gritos, levantaram para ver a morte. E não eram poucos, e não eram pessoas quaisquer, eram pessoas importantes, eram pessoas influentes, eram pessoas, um monte de puxa-saco, eram pessoas que tinham conhecimento e ficaram só olhando. Mas 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, de 7 a 10, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até a vida desesperamos. Alguém já foi provado nesse nível? Que até a vida. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte, e livrara em quem esperamos que também ainda nos livrará. Este é o prêmio, é a exaltação da prova. Quando você, de todas as suas forças, você entrega a sua vida, você entrega a sua mente, você entrega tudo, você abre mão de tudo, você deseja ficar queimado na fornalha, você é contristado até a ponto da morte, você recebe uma prova que você acha que você nunca mais vai conseguir carregar, você passa por uma prova que você até deseja a morte, porque você já entregou tudo. E quando você entrega tudo, quando você não vê mais nada, e quando todo mundo esquece de você, quando todo mundo abandona, diz que você não vai conseguir, quando todo mundo olhou e falou, lá vai os 3 jovens, vão ficar torradinhos, quando todo mundo já via um cheiro de fumaça, os gritos de carne, o cheiro de carne queimada, os gritos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eis que entra o Rei da Glória, eis que entra o Senhor dos Senhores, eis que entra o poder de Deus sobre a tua vida. É Ele que te leva, é Ele que te escolhe. Nós precisamos ser crentes maduros. Nós precisamos crescer como crentes. E nós precisamos saber distinguir quando você está em pecado, e quando é o Senhor que está te provando. Quando você está em pecado, quando você deixou de fazer algo, e o Espírito Santo já testificou, vai lá e conserta, vai lá e faça, vai lá e se arrependa, vai lá e pede perdão. Mas você vai continuar na prova, porque é o Senhor que quer aperfeiçoar o dom perfeito que Ele colocou sobre a tua vida. É o Senhor que quer aperfeiçoar a promessa. É o Senhor que quer te dar definitivamente a herança. Glória a Deus. Herança essa
que não existe nada na terra igual à herança que nós temos para receber. Ou melhor, igual não. A herança que nós temos para receber é superior a qualquer herança terrena. A qualquer. Imagina uma qualquer herança terrena. É por isso que o Senhor faz com que a gente passe pela prova, e o Senhor quer que a gente saiba passar. Não murmure, não reclame, não fique irado, xingando, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Entenda que é o Senhor que está aperfeiçoando a sua fé. Tenha paciência, segure na mão da esperança e segure na mão da paciência e ande. O salmo de Davi diz: esperei com paciência no Senhor. E anda com paciência, com esperança, porque o Senhor falou: passareis pelas águas, não se afogará, passará pelo fogo e não se queimará. Porque o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todos os fatos. Nós precisamos crescer, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. A igreja, essa igreja, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha ainda acesa, o rei conversando ali, vendo o milagre, vendo a manifestação do Deus de Israel, olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego, não sentindo cheiro de fumaça, e nem vendo em nada eles queimados, o rei se dobrou, andalha, diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se dobrou, o rei reconheceu, o rei baixou um decreto: se alguém falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ter comigo. O rei se converteu diante deles. O rei viu que a estátua que ele mesmo fez dele não valia nada, não tinha poder para dar vida. O rei viu que aquela estátua não significou nada. Ele diante dele mesmo, ele diante da sua própria estátua, reconheceu o poder do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esta é o propósito a qual o Senhor quer que a gente seja provado, para que a gente cresça, para que quando nós entrarmos diante de príncipes, governadores e presidentes, a glória do Senhor possa resplandecer sobre nós, e estes homens possam vir e se dobrar e reconhecer o Deus que está sobre nós. E por onde nós andarmos, aonde você andar, o Senhor disse que línguas, povos e nações reconhecerão a autoridade e o poder de Deus sobre a tua vida. E isso não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Deus precisa nos preparar, Deus precisa fazer com que a gente cresça. A minha vida e a sua vida não está na mão de homens, a nossa vida está na mão de Deus. Deus é que tem o poder de tirar e de prender e de soltar. Deus é o que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Por mais que haja qualquer outra autoridade que possa declarar a sua morte, Deus tem o poder de te ressuscitar diante do poder do Espírito Santo. Se necessário uma prova que você tenha que morrer, Deus se ressuscita, mas o nome dele será glorificado. Nós estamos vivendo um momento onde nós vamos ter que passar por várias provações. Nós estamos vendo quem é o Senhor. Nós temos a Bíblia, nós podemos citar a Bíblia, mas nós temos que ter experiência com o Senhor. Nós podemos glorificar o nome do Senhor, mas nós temos que saber por que nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós iremos passar por várias provações,
A igreja vai passar por várias provações. E muitas coisas nós vamos passar. Muitas pessoas vão se retroceder. O Senhor vai nos provar em muitas situações, em poder, em dinheiro, em situações que só o Senhor vai poder resolver. Mas você e eu e nós precisamos entender. Nós precisamos ter discernimento, entendimento, que é o Senhor. Que é o Senhor. Consequência é uma coisa, prova é outra coisa. Consequência não tem nada a ver com prova. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não estavam vivendo nenhuma consequência. Eles estavam ali para ser provados como ouro pelo Senhor. Nós não estamos aqui simplesmente para sofrer consequências. Nós estamos aqui porque o Senhor quer nos provar. Provar a nossa fé. Existem consequências? Existem. Assim como nós já citamos. O Senhor disse: você está perdoado, Davi, mas a espada dos amonitas não vai se apartar da sua casa. Consequência. Sadraque, Mesaque e Abednego, representando a igreja do Senhor, representando os crentes, não se dobraram diante de uma estátua de ouro. Isso quer dizer, e eu entendo que muitas vezes não, o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo. Nós começamos lendo 1 Pedro capítulo 3, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 7, aonde Pedro dizia que nós seremos contristados por várias provações. O Novo Testamento ele explica o Antigo, nos dando esta palavra e nos mostrando que a nossa fé ela vai ser provada no fogo, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós precisamos estar preparados. E a gente só se prepara quando nós temos entendimento daquilo que nós somos. Nós temos conhecimento que nós somos fracos, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos. E sendo falhos e imperfeitos, muitas vezes nós estamos andando e podemos tropeçar. E quando nós tropeçamos em algo, o Espírito Santo testifica do nosso tropeço ou do nosso pecado. Mas o Senhor também diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos sarados. E quando você tem a promessa do Senhor que você, confessando, você será sarado, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E Ele vai te provar, e Ele vai nos provar. É necessário que isso aconteça. O Senhor diz que a separação entre o joio e o trigo só vai acontecer na hora da colheita. Por quê? Porque não dá para separar o joio agora. Porque se for separar o joio agora, será cortado também muito trigo. Mas é na prova que vai acontecer. Porque a herança não é para o joio, a promessa não é para o joio, a herança é para o trigo, a eleição é para o trigo. O joio ele é muito semelhante, mas ele não é o trigo.
nós estamos caminhando, e o tempo e a porta está ficando cada vez mais estreita, e ela vai estreitar muito mais. Ou seja, há de chegar um momento onde uma grande prova virá sobre a igreja, e o Senhor diz na sua palavra que o juízo virá primeiro sobre a sua igreja. E nós precisamos ter consciência, entendimento de que o Senhor não ama o pecado, o Senhor ama o pecador, Ele abomina o pecado. O Senhor diz que Ele pode e quer que nós venhamos a se arrepender e passar pelo fogo, e passar pela água, e passar pelo fogo, e não seremos afligidos, não seremos queimados, porque o Senhor quer nos purificar. Nós imaginamos um avivamento. Que avivamento que a igreja espera? Que os anjos desçam? É isso? Que os anjos entrem dentro da igreja? O avivamento que o Senhor trará sobre a igreja é o avivamento da fé, é o avivamento da santidade, é o avivamento aonde, e não importa como, você entrega a sua vida. Como Paulo falou, fomos contristados até... Põe de novo para mim em 1 Coríntios, por favor. Porque é o Senhor que tem vida para nos dar, e nós não aceitamos passar pela fornalha. Nós não aceitamos passar pela fornalha. Nós só aceitamos sem fornalha, sem prova, tudo menos a prova. Nós não aceitamos ser contristados. Nós muitas vezes não aceitamos ser confrontados. Nós muitas vezes não aceitamos ser exortados. Mas o Senhor diz que passaremos por várias provações, e a forma de passar é que vai determinar como nós iremos sair. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim vos sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Paulo está dizendo que se nós passamos por aflição, nós também vamos ter uma consolação. Nós não podemos ignorar a tribulação, porque o Senhor diz que no mundo tereis aflição. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Desistimos até da vida. E portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Vai ter momentos que você não vai entender nada. Vai ter momentos que você vai falar, agora é só morrendo mesmo, porque eu não consigo mais nada. Vai ter momentos que você vai falar, meu Deus, eu não consigo. Eu não tenho mais força, eu não consigo, está muito complicado. Mas o Senhor diz, o Senhor diz que tem a consolação. O Senhor falou que tem a consolação. E o Senhor disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles preferiram morrer torradinho
Eles preferiram a fornalha e entregar a sua vida do que retroceder diante da promessa e da herança do Senhor. O avivamento ele vem, e o avivamento virá quando a igreja determinadamente, definitivamente colocar e entregar totalmente a sua vida para o Senhor. O Senhor diz que se a semente não morrer, ela não germina. Então, eu sei que por alguns momentos e por alguns instantes nós passamos por algumas provas, mas isso não é para que você desanime, nem retroceda, nem se ache o pior dos homens ou das mulheres, nem ache que você tem direito a tirar a sua própria vida, nem ache que você tem direito a se entregar a qualquer situação, nem ache que você tem que rastejar diante de homens para pedir ajuda. Se você tiver convicção da palavra de Deus que tem sobre a sua vida, o Senhor virá e entrará com você dentro da fornalha. Amém? Fica em pé.